Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo 16 ao versículo 20. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 16 ao versículo 20. Esse é o texto da nossa reflexão para essa manhã no culto da palavra. Assim está escrito: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou, deixando eles no barco, seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Deus abençoe esta palavra e ministre-a nos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Queridos, o versículo 17, a parte terminal, por gentileza, chegue a encontrá-lo, vai dizer o seguinte: e eu vos farei pescadores de homens. Podemos repetir juntos? E eu vos farei pescadores de homem. Esse é o tema, a temática da nossa reflexão nessa manhã no culto da palavra. Vos farei pescadores de homens. Vos farei pescadores de homens. Amém. Bem, eu tenho uma satisfação imensa e às vezes me sinto um tanto que, confesso, envaidecido. Eu não sei se existe orgulho santo, não sei se o orgulho pode ser santo, mas se puder ser, eu também tenho esse orgulho santo de ter nascido em uma ilha, a ilha de Paulo Afonso. Eu falo isso com boca cheia em qualquer lugar do mundo, gente. Em qualquer lugar do mundo eu falo isso. Olha, eu nasci no oásis do sertão, na terra da energia, sobretudo em uma ilha artificial, mas linda, bela, fantástica. E há quem diga que quem bebe das águas do Rio São Francisco não deixa mais, né? Não esquece mais. Pessoas que passaram algum tempo por aqui, foram embora, mas ainda uma hora ou outra sente a necessidade de voltar a Paulo Afonso, né? A cidade, como já diz em sua canção essa, feita pelo irmão Oscar Silva, a cidade de infinita beleza. É a nossa cidade, é de infinita beleza. E eu me envaideço pela minha infância. Eu aproveitei muito minha infância, gente. Às vezes eu fico olhando essa garotada aí, nessa geração Nutella, essa geração de redes sociais, de aparelhos eletrônicos. Eu disse: não sabe de nada, inocente. A nossa geração é a geração raiz. Rapaz, a nossa geração era geração de pesca, geração de caça, geração de contato com a natureza. Eu falo isso, que dá para sentir o odor, o cheiro da natureza. E eu muito me envaideço disso, gente. Eu não troco a minha infância, por mais que haja simplicidade, privações, por sermos de uma família muito simples, mas não faltou alegria, não faltou aventura, não faltou experiências. E me envaideço de ter nascido na ilha de Paulo Afonso e desde criança, guri, rodeado de tantos rios, sendo o principal rio São Francisco, mas esses rios que nós damos nome. Então a gente sempre aventurava a caçar e a pescar. Nunca fui pescador profissional, mas era um hobby que eu tinha de pescar. E sempre quando eu sou convidado,
a pescar, eu me prontifico, eis-me aqui. Eu lembro que há um pouco tempo, há alguns anos aí, nós estávamos em Ilhéus, em um congresso de pastores, e o pai de um pastor conhecido nosso, ele tem uma casa de praia em Ilhéus, ele é um marinheiro aposentado, e dentro da sua casa tem um iate enorme, e ele disse, vamos pescar, e eu, vamos pescar. E a gente chegou ainda a ir 30 milhas da costa, e pescamos naquele dia, e sempre eu sou um dos voluntários a pescar, porque eu gosto, sabe, gente, é um hobby que eu tenho, não é uma prática comum, devido a tantas outras atribuições que nós temos, mas eu sempre estou disponível a pescar. E a minha infância foi assim, pescando nos rios de Paulo Afonso. Descia o quênio, ali no Hotel Belvedere, Grande Hotel, descia aquele quênio para pescar ali, dormia algumas vezes ali, para pescar, atravessava alguns rios, alguns lagos, para ficar pescando, atravessava algumas correntezas, e foram experiências fantásticas, experiências que a gente não esquece nunca. Então, várias ocasiões, vários rios daqui da nossa região, nós íamos, às vezes até viajava para ir pescar na infância, na adolescência. Nós fizemos isso muito em toda a nossa juventude, e nós somos ricos, né, diante de tanta riqueza ao nosso redor. Naquela época eu lembro que levei até uma carreira da guarda, porque estava querendo pescar o pirarucu, peixe proibido, ali no Lago do Capuchu. Levei uma carreira, gente. Pulei uma casa que hoje é onde fica o Arena Bia, ali do nosso irmão Júlio, e essa semana eu estava conversando com ele, olha, seus pais sempre moraram aqui? Aí ele disse, sempre, a minha família toda. Eu disse, rapaz, eu levei uma carreira da guarda, pulei com arame farpado e tudo, fiquei aqui escondido, até que acho que sua mãe ou sua avó veio dizer, o que é que você está fazendo aqui? Eu disse, eu estou com medo da guarda. Ela disse, se preocupe não, daqui a pouco eles passam. Naquele tempo a guarda da Chessa andava a cavalo, fazendo o patrulhamento dessa região toda, né? E é proibido pescar, eu não sei nem se tem ainda esse peixe. Será que tem ainda naquela lagoa um peixe? Acho que é o maior peixe de água doce, é o pirarucu, um peixe dócil, manso. E aí vivemos diversas aventuras em relação à pesca. Quando Jesus diz aqui aos seus discípulos, vos farei pescadores de homens, existem algumas verdades incríveis. Aqui é um texto que faz uma analogia entre os pescadores de peixes e os pescadores de homens. E é incrível como Jesus deu valor a esses homens, apesar das suas simplicidades. Jesus atribui valor porque entre os 12 apóstolos, 7 eram pescadores profissionais, e era algo muito rentável naquela época. Eles estavam no Mar da Galileia, o Mar da Galileia recebe as águas que vêm do Monte Hermon, eles transmitem essas águas para o Rio Jordão, e o Rio Jordão chega ao Mar Morto. O Mar da Galileia tem esse nome por ser o maior lago de Israel, e se encontra justamente no norte de Israel. Mas não há água salgada, a água é doce. Na realidade, o nome correto seria o Lago de Genezaré. E esse lago é enorme, é o maior lago que há. Ele tem 19 a 20 quilômetros de comprimentos e 13 comprimento de largura. Então as pessoas dessa região viviam literalmente da pesca. Segundo Flávio Joséfos, existia mais de 330 empresas pesqueiras naquela época, né? E Jesus simplesmente vai ao encontro desses homens e diz, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Jesus não vai a uma escola rabínica, Jesus não vai a uma faculdade, Jesus não vai a uma escola de profeta. Existia tantas instituições, eu sempre insisto em frisar, em enfatizar os segmentos das ramificações da religião judaica. Havia fariseu, havia essênio, zelotes, havia os escribas, os herodianos,
os samaritanos, havia diversas classes. Jesus não vai até esses homens, porque Jesus não está à procura de pensadores, Jesus está à procura de pescadores. Jesus começa tudo do nada. Isso é incrível, e às vezes isso me deixa tanto que intrigado com esse fato, porque havia pessoas versadas no hebraico, na Torá, no Talmud, na Tenac, nas escrituras dos hebreus, mas Jesus vai procurar aqueles homens sem amarras, sem vícios. Me faz lembrar de um homem que comprou uma grande operadora, salvo engano foi a Oi, e a primeira ordem, ele sendo um português de Portugal, a primeira ordem que ele deu foi demitir todos os funcionários. E isso aparentemente um absurdo, uma loucura insana. Aí quando perguntaram, mas por que isso? Ele disse, eu não quero ninguém com vícios, eu não quero ninguém com amarras perto de mim. Praticamente foi o que Jesus fez. Jesus poderia começar com um desses alunos, com desses aspirantes ao ministério sacerdotal, mas não, ele vai em busca dos pescadores. Eu creio que um dos motivos é justamente esse, trabalhar com pessoas sem vícios, com pessoas sem amarras. Então ele começa tudo do nada, e ele atribui valor justamente ao lugar em que todos ignoram esse valor. Mas chama a minha atenção esse texto, porque os pescadores de peixes têm algumas características que Deus quer que nós, como pescadores de almas, pescadores de homem, venhamos ter. Então, Jesus escolhe pescadores, não simplesmente pensadores, não que seja um problema pensar, mas tem pessoas que só fazem isso, só fazem pensar e não tem mais habilidade de agir. Se você for ver a pescaria, ela é uma vocação ativa, que requer em todo tempo iniciativa, é algo dinâmico, é muito dinâmico. Nós vamos observar isso aqui. E eu fiquei a me perguntar por que Jesus chama pescadores de peixes e não caçadores. Por que não chamou os caçadores? E fico, às vezes, a viajar, sabe? Fazendo as perguntas e indo em busca das respostas. Um caçador, ele escolhe o seu alvo, ele se concentra no seu alvo, e ele faz de tudo para alcançar o seu alvo, a sua presa. O pescador não. Se você for ver o contexto, ele lança rede. Ele não escolhe especificamente, criteriosamente, o seu alvo. Ele lança rede. E o que vier a partir da rede é o quê? É lucro. É lucro. O caçador se concentra em uma presa e ali dedica o máximo do seu tempo, do seu talento para derrubar aquela presa. Mas o pescador não. Ele simplesmente lança a rede, ele não sabe o que vem, mas o que vier é lucro. Então somos chamados de pescadores e não de caçadores. Há pessoas que querem fazer do chamado uma caça, ser caçadores de homens, e aí reduzir o evangelho a uma classe de pessoas, quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então nós temos que lançar a rede ao mar. Às vezes eu vejo pastores brigando, igrejas brigando, porque querem ser pescadores de aquário. Não sei se você entende o que eu estou falando. O mar é tão grande, há tantos peixes perecendo e morrendo, enquanto homens estão se degladiando, querendo jogar o anzol no aquário do outro. Você já percebeu que há igrejas que não se preocupam em evangelizar os não alcançados? Elas querem evangelizar aqueles que já fazem parte de uma igreja, torna-se o seu alvo principal, esse tipo de proselitismo, proselitismo. Então, gente, eu não consigo imaginar essa forma, porque estamos diante de um mar tão grande, que é inadmissível, inconcebível a ideia de ficarmos trocando figurinha um com o outro. Isso é trocar figurinha. Se a pessoa foi alcançada, louvado seja Deus. E agora que ela venha se firmar num lugar, porque planta que muda muito de lugar não estabelece raízes, não vive uma vida saudável. Que ela venha se fundamentar no lugar onde Deus plantou, para que assim ela venha crescer
e para que assim ela venha a ser frutífera. Mas vejamos algumas lições sobre essa temática. Eu vos farei pescadores de homens. Primeira lição, deixa eu dar logo as 3 para a gente já saber o que é que vem por aí, não ter surpresa alguma. Primeira, procure conhecer os peixes. Segunda, procure encontrar os peixes. Terceira, procure conquistar os peixes. É isso que todo pescador tem em mente e vamos trabalhar essas verdades. Primeira, procure conhecer os peixes. Pescador, bom pescador que se preze, ele vai procurar saber se o mar está para peixe. Ele vai procurar saber quais são os peixes que estão à sua disposição. Na nossa região, na época em que a gente se aventurava a pescar, tem muitos peixes bons. Tem a tilápia, tem o tucunaré, né? Tem o pirarucu, como nós acabamos de falar, tem um dourado. Tem uns peixes também difíceis, que você não quer que ele venha no anzol, mas às vezes ele vem, como a trairano, como a pirambeba, como a piranha, né? Esses peixes muito comuns nessa região. E quando ali secava o balneário, que a gente andava naqueles lagozinhos em busca desses peixes e pegávamos o máximo de peixes possível. Então procure conhecer os peixes. Existem vários tipos de peixe. Tem peixe com escama, tem peixe sem escama, tem peixe grande, tem peixe pequeno, tem peixe de água doce, tem peixe de água salgada. Procure conhecer os peixes. Isso significa o que para nós, como pescadores de homens? O que é que Jesus nos quer dizer? Procure conhecer as pessoas. As pessoas são únicas. São únicas, ninguém é igual a ninguém. Deus não fez clones, Deus não fez sósias, Deus não fez réplicas, Deus não quer sombras. Eliseu tinha essa compreensão quando diz: Elias, eu respeito a unção que há sobre a tua vida, mas eu desejo que Deus me use 2 vezes mais do que tem lhe usado. Havia um respeito, mas havia um anseio de não ser uma sombra, se é para o reino de Deus, de ser mais eficaz, de alguma forma mais eficiente do que aquilo que Elias foi. Hoje encontramos muitas sombras, né? Por falar nisso, encontramos muitas sombras. Há igrejas que determinam a maneira da pessoa se expressar, a maneira da pessoa se pronunciar. E você, ao ligar a televisão, você não precisa de muito tempo para descobrir de que denominação aquela pessoa pertence. Porque parece uma série, né? Um efeito em série, né? Onde não há uma identidade própria. Tem uns que fazem até esse cacuetezinho aqui na mão, né? Que o líder principal sofreu um acidente. E ele faz isso justamente por uma deficiência. Mas todos imitam isso, essa expressão aqui. Então, liberdade de sermos únicos, essa é uma dádiva que Deus nos deu e precisamos procurar conhecer as pessoas. Conhecer as pessoas. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu temperamento e é uma arte lidar com cada um de uma forma diferente. Existem 4 temperamentos. Existe o fleumático, existe o melancólico, existe o colérico e existe o sanguíneo. E você tem que saber lidar com cada um dessas pessoas. Caso contrário, você vai viver uma vida de frustrações nas suas relações interpessoais. Porque cada pessoa é diferente. Às vezes você vai contar uma notícia para um sanguíneo e ele vai dizer, glória a Deus, aleluia. Mas se você for contar essa mesma notícia para um fleumático, ele vai dizer, amém. Aí você, homem... Você dá a mão para um sanguíneo, ele vem, sabe, ele dá um abraço. Você dá a mão para um fleumático, ele vem com 2 dedos assim, ó. Ah, meu Pai eterno. Ô Pai Senhor. Chega, ele dá uma agonia. Mas saber lidar com cada pessoa, tem vários tipos de pessoas. E não pense, você que todos serão atraídos por uma só forma, por uma só maneira, por um só estilo. Então nós temos que ter essa graça do pescador, conhecer os peixes que estão no rio, conhecer os peixes que estão no mar, conhecer as pessoas que estão à nossa disposição. O pescador procura fazer isso. O bom pescador, ele procura conhecer os peixes. Gente, é uma arte nossa conhecer as pessoas. Eu digo que a sociologia, a psicologia, as ciências humanas, elas conseguem ouvir o clamor das pessoas, porém não têm as respostas.
nós, como igreja, a teologia, eu diria, nós temos as respostas. O problema é que nós não conseguimos ouvir o clamor das pessoas. Separar um pouco e refletir sobre isso é muito sério. Nós temos as respostas, mas nós não temos a sensibilidade para ouvir o clamor que ressoa e que reverbera na alma humana. E dessa forma nós nunca vamos ser contundentes em nossa missão. As pessoas estão clamando. Estão clamando. A Bíblia diz que haverá tempos que Deus enviaria fome na terra. Não de pão, mas fome da sua palavra. Então o problema hoje não é a falta de fome. Hoje o problema é a falta de pão que se oferece às pessoas que estão famintas. Que Deus venha nos despertar para que venhamos conhecer as pessoas e não querer rotular. Sabe uma coisa que eu acho linda, e às vezes as pessoas me procuram com um tom crítico, dizendo, eu não entendo porque no protestantismo existem tantas denominações. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção porque primeiro não há um Papa que reina sobre todos, cuja lei diz que ele tem uma infalibilidade papal, que o Papa não erra, que o que o Papa falar é Deus falando na terra. E segundo é que você vai procurar se adequar ao lugar que Deus te guiar, que Deus escolheu para você. Então, igrejas mais conservadoras e a multiformidade da graça de Deus nos faz amar isso. Gente, olha para mim, nós temos um Deus criativo e eu me impressiono com esse Deus a cada dia, a cada instante. Cada momento se descobre uma nova espécie de ave, uma nova espécie de peixe, uma nova espécie de planta. É incrível como a multiformidade de Deus existe na natureza e a gente quer uniformizar, né? E não temos como uniformizar, temos que aceitar algumas questões que não se implica em doutrinas, mas em dogmas, em usos e costumes, e respeitar a alguns critérios culturais, desde que não venha ferir a verdade da palavra de Deus. Mas algumas questões culturais, elas devem ser respeitadas, elas devem ser preservadas, porque o nosso Deus é um Deus da multiformidade. E às vezes a gente quer uniformizar a um ritmo, queremos uniformizar a uma maneira de falar. Então, eu amo essa multiformidade, porque existem igrejas que não tem nenhum desses instrumentos, é só o órgão e o coral. Mas a presença de Deus também nesse lugar é real. É real. Você vai para a Igreja Batista da Capunga, ali na Agamenon Magalhães, em Recife, você só vai encontrar o órgão, uma igreja enorme, uma igreja linda. Mas você vai ver a presença de Deus. Eu tive a oportunidade de cultuar alguns momentos naquela igreja. Você vai ver Deus naquele lugar. E existem igrejas que são mais dinâmicas, que nós poderíamos dizer que que tem maior celebração, a igreja que não para, sabe, os irmãos sempre em pé o tempo todo. E essa é uma bênção que você vai encontrar um lugar em que você possa estar. Então, conhecer os peixes, procure conhecer os peixes, esse é o nosso grande desafio. Não há no mar, no rio, uma só espécie de peixe. Existem várias. Então, nessa analogia que Jesus faz em comparar os peixes aos perdidos, onde o mar e o rio torna-se o mundo, e nós somos os pescadores, os evangelistas, que vamos tirar essas pessoas do mundo. Então nós temos que relembrar que existem vários tipos de pessoas e elas precisam ser alcançadas. Por isso, quando Jesus diz, vos farei pescadores de homens, eles já estão cientes de que essa formação vem de Deus, através do relacionamento com Deus. Vos farei não é algo instantâneo nem imediato, é algo que vai surgir, fluir através de um relacionamento. Vos farei, não é faculdade que faz, não é diploma que faz, não é título que faz, não é seminário que faz, quem faz é Deus. Vinde, após mim, vos farei pescadores de homens. E se você quer aprender a ser um pescador, olha para Jesus. Ele é o maior exemplo que nós temos à nossa disposição. E a gente percebe o quanto, em todo tempo, ele era um pescador.
como um bom pescador, ele conhecia as pessoas. Ele conhecia a vida, ele conhecia a história, ele conhecia a cultura, a tradição, ele conhecia as pessoas, porque quando você conhece as pessoas, você vai compreender a maneira delas viver, a maneira delas agirem. Então, primeira lição para pescadores de homens é: procure conhecer as pessoas, procure conhecer os peixes. Segunda, procure encontrar os peixes. Não basta somente conhecer, saber da sua existência. Ou seja, o bom pescador é aquele que vai ao encontro do peixe. Ele vai aonde o peixe está. Esse é o bom pescador. Você quer ser um pescador? Na realidade você não quer ser, você tem que ser. Se você é cristão, você vai compreender que Jesus não chamou simplesmente para vir a Ele, sobretudo para ir por meio dEle. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Talvez se eu perguntar aqui, quem aqui é missionário? 1, 2 ou 3 vão levantar a mão. Mas na verdade, todos devem levantar as mãos. Porque missionário é enviado por Deus. E todos, nesse sentido, somos missionários enviados por Deus. Então, conhecer o peixe, mas agora encontrar o peixe, procurar o peixe. E, gente, qualquer um aqui, ainda que nunca tenha pegado na rede, no anzol, no jereréu, no arpão, numa vara, sabe muito bem que o peixe não pula no barco. Temos que ir ao encontro do peixe. O pescador sabe muito bem que se ele não for ao encontro do peixe, o peixe não virá ao seu encontro. Então, a nossa missão principal é irmos ao mundo e resgatar as pessoas que no mundo estão. E não esperar que o mundo venha à igreja, mas a igreja que deve ir ao mundo. E às vezes a gente perde essa ideia da nossa missão. É justamente alcançar os perdidos. Os pescadores vão ao encontro dos peixes. E eu acho aqui incrível alguns textos que eu vou estar lendo com os irmãos. Como Jesus, como pescador, ele foi especialista em sua missão. Olha só o que a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 15, versículo 24. Evangelho de Mateus capítulo 15, versículo 24. Mateus 15, versículo 24. Olha o que ele diz, Jesus. Jesus disse, respondeu-lhe ele, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus conhecia os peixes, agora ele está procurando os peixes, está encontrando os peixes, e ele está dizendo, olha, os meus peixes são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, ele nunca ultrapassou um raio de 300 quilômetros. Ele se definiu naquela região. Essa é a minha região. Não que ele não tivesse interesse entre os povos, mas que ele focou a sua missão. Ele focou. E isso muito nos ensina em termos de planejamento, que não temos como fazer tudo ao mesmo tempo. Então ele chega a focar, olha, eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Ontem ainda nós estávamos falando isso com Priscila, líder do Ministério de Dança. A importância de você estar no seu chamado. A importância. Um dia Albert Einstein falou sobre inteligência, múltiplas inteligências. Ele defendeu isso. E ele chega na sala de aula com um aquário e com uma gaiola. Foi assim que eu li em algum lugar. E o aquário tinha um peixe e a gaiola tinha um pássaro. Ele diz, gente, não adianta ensinar a esse pássaro a nadar. Não adianta ensinar a esse peixe a voar. Eles não foram feitos para isso. Eles não foram feitos para isso. Nós vamos perder muito tempo. Todavia, se a gente concentrar nas habilidades deles, eles vão ser muito mais eficazes. E o nosso experimento será muito mais eficiente. Então, às vezes, a gente perde tempo ensinando a peixes a voar e a pássaros a nadar.
múltiplas inteligências vai nos mostrar que todos têm uma inteligência. Você lembra de Maguila, né? Maguila é analfabeto. Não sabe ler, não sabe escrever e fala tudo errado. Mas alguém aqui teria coragem de enfrentá-lo no ringue? Alguém aqui se prontifica? Ele concentrou a sua inteligência para a arte que ele tem. E na arte que ele domina, ele foi um dos melhores do Brasil. Foi simplesmente um dos melhores. Então, há pessoas que têm esse dom artístico, que têm essa habilidade, que têm essa aptidão, e de repente elas não têm uma cultura, mas na área delas, elas simplesmente dominam. Isso é múltipla inteligência. Então, você precisa definir, precisamos focar. Jesus foi tão inteligente que ele diz, olha, o meu foco é esse. Tem uma igreja que é chamada Surfistas de Cristo, né? A Bola de Neve? É a Bola de Neve. Aquele público focou, sabe? Focou. O pastor que fundou essa igreja, ele disse o seguinte, nós começamos a fazer um trabalho para jovens que viviam na praia surfando. E nos reuníamos lá e falava de Jesus, depois começou a vir os pais desses jovens, depois começaram a vir alguns filhos desses jovens, depois a gente disse, meu Deus, o que é que nós vamos fazer com eles? Focaram, né? E a igreja Bola de Neve, Surfista de Cristo, hoje um dos ministérios mais prósperos que há. Eles tiveram a direção de Deus e focaram. Não, esse é o nosso foco, esse é o nosso público-alvo, esse é o nosso objetivo. São essas pessoas que nós queremos alcançar. Jesus foi muito sábio ao responder, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, essa é a minha missão. Esse é meu povo, esse é meu público, e aqui é a minha área, eu vou dar o meu melhor. Qual é o seu chamado, meu irmão? Cuidado com as distrações. As distrações vão fazer com que você perca tempo naquilo que qualquer um poderia fazer no seu lugar. Mas quando você entende o chamado, você vai perceber que Deus lhe colocou em um lugar e que ninguém vai fazer tão bem quanto você. Dizem por aí que as pessoas não são, que as pessoas são insubstituíveis, né? Eu até entendo essa frase, porque ninguém deve ter a presunção de achar que seu espaço nunca será ocupado. Então, eu entendo essa frase, as pessoas não são, né? É isso que eu quero falar? É isso que eu estou falando? As pessoas são insubstituíveis, né? Não são insubstituíveis. As pessoas não são insubstituíveis. Até entendo. Mas há pessoas que é difícil encontrar alguém que possa substituir. Ayrton Senna. Quem vai substituir? Pelé. Aí você começa a perceber que as pessoas são únicas. Vai haver alguém que pode fazer melhor do que você ou pior do que você. Mais ou menos. Mas igual a você, nunca vai haver. Por isso que a sua contribuição é extremamente importante. Você não pode ser prepotente de se achar o tal que sem você as coisas não vão acontecer. Vão acontecer. Melhor ou pior. Mas lembrar que a sua contribuição ela é importante, ela é o seu legado, ela é a sua história. Jesus estava plenamente ciente disso, quando ele disse, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Ou seja, não podemos fazer tudo, mas tudo o que pudermos fazer, vamos fazer da melhor maneira possível. O apóstolo Paulo aprende com Jesus. Aí ele vai lá dizer em Gálatas capítulo 2, versículo 7. Olha que interessante. Gálatas capítulo 2, versículo 7. Gálatas capítulo 2, versículo 7. Vamos lá? Gálatas 2, versículo 7.
Gálatas capítulo 2, versículo 7. Ok. Olha que texto interessante. Deixa eu ver uma versão que facilite melhor nossa compreensão. Vai dizer o seguinte: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Olha só o que Paulo está dizendo. O evangelho da incircuncisão foi enviado para mim, foi me confiado. O que é que ele está dizendo? Que Deus me deu a graça de alcançar os gentios. E Pedro alcançava os judeus. Olha que interessante, né? Então o apóstolo Paulo ele tinha plena consciência. A minha missão é para os gentios. Já Pedro, a missão dele é para os judeus. Então no ministério, gente, eu sempre uso a mão para facilitar a nossa compreensão, quando a Bíblia fala sobre os dons ministeriais. Olha só, existe o dom de mestre, que é o dedo mindinho, é aquele que vai tirar a cera do ouvido, para que as pessoas possam ouvir bem direitinho. Esse é o dom do mestre. A Bíblia fala sobre o mestre, sobre o pastor, sobre o evangelista, sobre o profeta e sobre o apóstolo. Para que você nunca venha esquecer, lembra da mão. O midinho é o mestre, que arranca a cera do ouvido. O dedo anelar é o dedo da aliança, é o chamado de pastor. O pastor casa com a igreja, então é o dedo anelar, é o dedo da aliança. Então, esse é o dom ministerial do pastorado. Existe o evangelista, olha só para a sua mão, ninguém maior que aquele que ganha almas para Jesus. O sentido da palavra evangelista é ganhar almas, ganhar vidas. Existe o que é o dedo medial. Existe o profeta, né, que é o dedo indicador. E o que é que o profeta faz? Ele aponta o erro, ele mostra o caminho, ele aponta a direção, ele mostra o problema. Essa é a questão do profeta. E existe o polegar, né? O polegar é o único que consegue tocar em todos. Quem é o polegar? É o apóstolo. E o que é o apóstolo? É um missionário. Um missionário no campo, ele é profeta, ele é evangelista, ele é pastor, ele é mestre. Esses são os dons ministeriais. Aí você pega um mestre e quer colocar ele como profeta, não dá. Não dá. Você pega um evangelista e quer colocar ele como pastor, não dá. Então é importante escolher, conhecer cada um o seu lugar. E quando Jesus fala sobre vos farei pescadores de peixe, conhecer o peixe, procurar o peixe, fala justamente sobre a missão. Como é que você vai encontrar o peixe? Alguns vão encontrar esse peixe através da canção. Agora imagina o pastor Sidney cantando, gente, não tem como, né? Não sai do refrão. Estão dizer que Deus me deu o dom do canto. Quando a igreja está cantando, Deus diz, fica no canto, meu filho. Agora se me botar para falar, e se vocês forem me ouvir, a gente passa o dia todo aqui, gente. É a minha área. É a minha área. Então, cada um no seu lugar. Ah, como eu queria cantar. Mas Deus já me consolou. Tive uma conversa com Ele. Houve uma cura na alma. Que eu vou passar a eternidade toda cantando. Lá, com o corpo glorificado. Não haverá desafinações. Ninguém vai se subtonar. Então, está tudo resolvido entre a gente. Não vamos subtonar. Então, está tudo resolvido. Se eu vou passar o resto da minha vida cantando, então... E lá não tem pregação, então a hora de pregar é agora. A hora de ministrar a palavra é agora. Então procure encontrar os peixes. Jesus foi... É como se ele dissesse, aqui é o meu lago. E Paulo diz, olha, eu fui enviado para os gentios, Pedro para os judeus. A pergunta agora, você, irmão, como pescador de peixe, você conhece os peixes? Você como pescador de peixe? De homens, né? Você conhece os homens? Você tem procurado esses homens? Sabe, um campo carente hoje é a universidade. Há quem diga que quem entra na faculdade se desvia. Na realidade, não, eu discordo completamente. A pessoa que entrou na faculdade se desviou, já era desviada há muito tempo. Só não assumia, só não admitia.
Porque quem é crente em qualquer lugar do mundo, meu irmão. Não nega Jesus diante de ninguém. Mas um lugar carente, onde o nome de Cristo é hostilizado, é a faculdade. Aí você vai estudar um pouco de história, você vai ver que as grandes universidades, como Oxford, na Inglaterra, Harvard, nos Estados Unidos, surgiram de avivamento. Cristãos que se reuniram e começaram a investir na educação. E você vai perceber que, ao longo dos anos, essas instituições, elas tinham um momento inspirativo. Isso aconteceu agora, recentemente, no Rio de Janeiro, onde uma faculdade federal, os alunos se reuniam, cristãos, para ler a Bíblia, não importa qual a sua denominação. Vamos nos reunir, vamos orar. É um mundo, é um lago, mas ninguém está jogando rede lá, ninguém está lançando rede lá. E não venha pedir ao pastor para fazer isso, é você que tem que fazer isso. Você tem que chegar lá e dizer bem assim, olha, vamos fazer e não esperar uma expectativa grande. Onde estiver 2 ou mais reunidos em nome de Cristo, Ele se fará presente. Então, se tiver mais um louco, um maluco como você, então está tudo certo. Está tudo certo. E a partir dali você começa já a representar aquele campo diante de Deus, jogando as redes naquele lugar. Então, procure conhecer os peixes, procure encontrar os peixes. Encontrar os peixes significa não aguarde os peixes pular no barco. Isso não vai acontecer. Sabe, eu vi às vezes um pregador muito conhecido norte-americano, John Piper, dizendo isso, que esses momentos de distrações são perigosos e às vezes a gente perde tempo fazendo aquilo que Deus não pediu para que nós fizéssemos. A missão primordial da igreja é ganhar vidas. E às vezes a gente perde muito tempo com entretenimento. E saímos do foco principal, que é ganhar vida, e isso é muito prejudicial ao reino. Ganhar vidas é o reino. É o nosso objetivo maior. Se você canta é para ganhar vida, se você prega é para ganhar vida, se você louva é para ganhar vida, se você serve aqui na igreja com excelência, seja no ministério da projeção, da recepção, é para ganhar vidas, para que pessoas vejam em você um Cristo vivo, um Cristo verdadeiro e queira esse mesmo Cristo para elas. Será que as pessoas no seu local de trabalho, no seu curso, você está cursando, elas desejam o Cristo que há em você? Ou elas falam igual a Gandhi, pacifista indiano, que criticou o cristianismo na sua geração, dizendo, no vosso Cristo, eu até que creio, mas no vosso cristianismo, olha que crítica. Vosso Cristo eu até que creio, mas o vosso cristianismo. Então, o que será que nós temos feito como pescadores de peixes? Estamos procurando os peixes ou estamos expulsando os peixes? Por fim, procure conhecer os peixes, procure encontrar os peixes, agora procure conquistar o peixe. Né? Conhecer, procurar, encontrar e agora conquistar os peixes. É colocar ele realmente para dentro do barco. Essa é a nossa missão. E para isso, voltando ao texto bíblico, nós precisamos de estratégias. Voltando à analogia, precisamos de estratégia. Como conquistar os peixes? Estratégia. Ei, há vários tipos de peixe. Os peixes não vão pular no seu barco. Então, o que é que você precisa para conquistar os peixes? Iscas. 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 E nas minhas aventuras, como um hobby, nunca pescador profissional, mas um aventureiro, existia várias iscas. Tinha a isca da minhoca, pegava aqueles corrozinhos. Lembra dos corrozinhos dessa região? Alguém já pescou aqui? Tem muito corrozinho. Com a minhoca era fácil. Botava a minhoca, ele vinha ligeiro. Os corrozinhos. Então, até a punhari você pegava com um corrozinho, com as minhocas. Então você tem a minhoca, você tem um camarão, tem peixes que são mais exigentes, como o tucunaré, peixe bom, gostoso. Tem que ser aquele camarão grande, talvez um pistola venha servir melhor. E aí ele se sente, fascinado, encantado e vem tragar a isca. Tem uma isca que às vezes a gente usava quando não tinha nada, era sapo.
sapo pequenininho, sapinho. Pegava um sapinho vivo assim, no anzol, jogava alinhado e o sapo ficava lá dentro, ó, nadando. Aí vinha um peixe, aí você conseguia botar uma tilápiazinha dentro do... conseguia pescar. Então, tem que ter as estratégias. E as estratégias nos ensinam que há vários tipos de isca. Quando a gente ia pescar e a gente estava no barco no meio do rio, pegava pão, vários pãezinhos pequenos, farelos de pão e jogava no rio. Fazia aquela chamando a atenção. Os pães traziam cardume de peixes pequenos e os cardumes de peixes pequenos traziam cardume de peixe grande. Então você ser estrategista. Às vezes a gente pegava minhoca várias e jogava, pegava camarão vários e jogava, né? Aquelas piabazinhas pequenininhas e jogava para que eles viessem. Então você tem que ser estrategista para alcançar determinados tipos de pessoas, assim como uma isca só não funciona para todos os tipos de peixe, assim também uma só estilo, uma só palavra, uma só estratégia não funciona para todo tipo de pessoas. Amém, irmãos? Imagine um camarada roqueiro, Ayrton. Aí você vai evangelizar ele com um pagode. Funciona? Isso aí era roqueiro, viu? Ainda é um roqueiro de Cristo, né? Não funciona. O cara vai dizer, está amarrado em nome de Jesus, né? Não vai funcionar. Então não funciona você procurar alcançar aquela pessoa, né? aquela pessoa conforme a estratégia que Deus lhe deu. E essa estratégia nós encontramos muito na Bíblia. Então, gente, isca, pescadores usam vários tipos de isca. Outro detalhe, pescador é corajoso, meu irmão. Nós vamos falar um pouco sobre isso na frente. Mas ele é corajoso. Quando eu desci ali no cânion, e a gente ia pegar pitu, não existe mais pitu. E ali, depois do Paraíso, né, descendo já abaixo do antigo Grande Hotel mesmo, a gente atravessava uma valeta, que é a valeta que desaguava. Lembra, né, Júnior, dali? A gente já andou muito ali. Pegava camarão, pegava pitu ali, Júnior. Como é que pegava pitu, Júnior? Botava a mãozona nas locas e pegava pitu. Ele enganchava nos seus dedos, doía um pouquinho. Mas quando você viu o bichão grandão, eita, você lembrava logo da farofa que vinha depois. Da farofa de pitu, aí botava lá e aí pegava. Agora eu não tenho coragem de fazer isso hoje, gente. Vai que você bota a mão lá e tem uma traíra lá, né? Ela arranca seu dedo. Se tiver uma piranha, ela arranca seu dedo. Eu disse, meu Deus, que loucura. E a gente fazia isso, era uma aventura para ver quem pegava mais. Então tem uma espécie de peixes que a gente pega com a mão. É que a gente vai arriscar tirar do rio com a mão. Então, gente, vários tipos de iscas para vários tipos de peixes. Interessante, algo importante. Você é pescador, seja discreto. Quando o pescador está pescando, ele é sutil, discreto. Ele não faz barulho. Isso é muito importante. Ele não chama a atenção para ele. Pescadores de homens, ele jamais vai chamar atenção para ele. Não é ele, é Cristo. Então ele não vai fazer barulho. Ele não vai fazer alardes, chamando histerias, ovacionar o seu próprio nome. Não, ele não vai fazer barulho. Porque ele sabe que qualquer tipo de barulho vai espantar os peixes. Então ele é discreto. Aquele que entra no rio de uma forma muito sutil, muito discreto, não chama atenção para si próprio. Esse é o tipo de pescadores que Deus espera. Outra coisa interessante é que a gente encontra na Bíblia André sendo um pescador, mas quando ele foi evangelizar alguém, ele evangelizou Pedro, que também era pescador. Nós encontramos na Bíblia Mateus, que era publicano, e quando Mateus está evangelizando alguém, ele está evangelizando os publicanos. Nós encontramos na Bíblia uma mulher samaritana que disse a Jesus, olha, espera aqui, daqui a pouco eu venho, viu? Quando ela vem com a aldeia todinha da Samaria, com os samaritanos. O que você é aquilo que você atrai.
Lembro de uma policial que disse: pastor, ore por mim para que Deus venha me tirar daquele lugar que eu não suporto. Aquele ambiente é muito hostil. Eu disse: irmão, eu vou orar, mas eu vou orar para que Deus te permaneça, faça com que você permaneça lá e que lhe preserve lá. Porque você é a luz que Deus acendeu naquela escuridão. E Deus deseja alcançar os policiais através de você. Então não pense que é em vão que você está lá. Então tem alguém melhor, gente, para alcançar os jogadores do que os próprios jogadores, né? Tem. Então quem você é aquilo que você vai atrair. Então o ambiente, o vínculo onde você está, são essas pessoas que Deus quer que você traia. Hoje você é o quê? Você atrai. Você é o quê? Universitário. Pronto, Deus te colocou nesse campo, irmão. Esse é o teu campo missionário. Alcança as pessoas. Nem que seja igual a São Francisco de Assis, que quando terminou o seu curso de formação de evangelista, ele disse o seguinte, interessante, ele disse: vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quando for possível, use as palavras. Eu achei isso interessante porque durante algum tempo eu fui técnico de informática aqui em Paulo Afonso e eu ficava evangelizando as pessoas e eu percebi há tempo de que o bem que eu estava pensando que estava fazendo estava tornando mal. Que era eu falando de Jesus e eles blasfemando. Eu falando de Jesus e eles, blasfemando mesmo. Aí eu disse bem assim: não dá para falar. Então eu vou pregar com o meu comportamento, com o meu procedimento. Onde for possível falar, eu não posso me omitir, eu não posso me eximir. Mas se não for possível, eu não vou permitir que ninguém venha blasfemar. Está entendendo? E aí a gente começou a pregar com testemunho. Acabou o curso. Esse jovem até frequentava a igreja. Quando ele chegou dizendo o seguinte: acabou o curso não. Quando estou prestes a sair e ir para o seminário, ele disse: com fulano eu aprendi a cantar, com ciclano eu aprendi isso, com Beltrano eu aprendi isso. Aí eu disse bem assim: eita, a vida toda não aprendeu nada que presta. Ele disse: você está errado. Com você eu aprendi a ser honesto. Os olhos encheu de lágrimas que eu perguntei: poxa, valeu a pena esse tempo todo aqui. E o que acontece? Eu chegava um computador lá, aí tu entende de computador, às vezes o problema era na pilha. Uma pilha, R$5, R$10, coisa do tipo. Mas às vezes criava-se uma história longa, para arrancar dinheiro, vai precisar formatar, vai instalar todos os programas. E eu disse: olha, eu não faço isso. Aí eu estava de alguma forma trazendo prejuízo para a empresa, cujo patrão não chegava a compactuar, mas alguns funcionários trabalhavam dessa maneira, dessa forma. Então, no final, quando eu vi aquilo, em poucos dias, ele ateu, cético, frequentando a igreja, tomou até a decisão. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu fiquei muito feliz. Por que eu estou contando isso? Pregue com o seu testemunho, pregue com o seu comportamento. E lembre-se, as pessoas estão lhe observando. Há uma nuvem de testemunha. Há uma nuvem de testemunha. A gente está cansado de falar essa verdade, que a única Bíblia que o mundo lê é a sua vida. O mundo não tem disposição para abrir a Bíblia e ler. Mas ele está olhando a sua vida. Por isso que está escrito: brilha a vossa luz diante de todos os homens, para que eles, ao verem as vossas obras, glorifiquem o Pai Celestial. O mundo não conhece Deus, nunca viu Deus, mas tudo que ele sabe acerca de Deus é aquilo que ele vê em mim e vê em você, através das nossas obras. Não são os nossos sermões, não são os nossos discursos. As boas novas não é uma cartilha de regras. As boas novas é um anúncio de que Cristo vive. Você tem que anunciar que Cristo vive, mas sobretudo vive em você. Então, gente, vamos agir diferente. Tem tanta coisa a se falar, mas eu não posso me prolongar. Mas se converteu uma menina e um menino na igreja, deixa ele ter um encontro com Jesus. Deixa ele namorar primeiro com Jesus. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Parece uma caça, Jesus, meu Pai. Ele está vindo para a igreja e ele está querendo na igreja algo diferente. Quem é homem aqui sabe, homem gosta de mulher difícil. Mulher difícil. Homem não gosta de mulher fácil. Então esse exemplo aqui, a pessoa se converteu, deixa ele lá. Ter um encontro com Cristo, deixa ele namorar com Cristo. Depois ele pode vir até você, se Deus assim
a se estabelecer. Mas entenda isso em nome de Jesus, o contrário também existe. Sabe, o contrário existe. Deixa a menina ter um encontro com Deus. Um encontro com Deus. Senão, não vai funcionar. Não vai funcionar. Não é? Às vezes a sensação que eu tenho daqui, independente do sexo, sabe? É quando um homem ou uma mulher se converteu, só basta levantar, às vezes não é levantar a mão, né? Só frequentar a igreja mais de uma vez. Deixa teu encontro com Deus. Deixa se converter, porque se não se converter, meu irmão, vai ser problema na tua vida. Vai ser problema na tua vida. Se você quer ser babá, que seja, mas mesmo assim não vai funcionar. Então deixa a pessoa ter um encontro com Cristo. Vamos ser sábios e vamos dar esse testemunho. Se o camarada vem do mundo para a igreja e encontra nas meninas da igreja a mesma coisa que ele vê no mundo, que tipo de Deus ele vai servir? Se a mesma menina vem do mundo para a igreja e encontra na igreja a mesma atitude, comportamento, procedimento dos meninos da igreja que há no mundo, que tipo de Deus é esse que nós estamos anunciando? Que tipo de evangelho é esse? Então, gente, procure os peixes. André trouxe pescador porque era pescador, Mateus trouxe vários publicanos porque era publicano, a samaritana trouxe samaritanos porque ela era de Samaria. Quero chegar aqui à conclusão, diante da seguinte verdade. O que precisamos para sermos um bom pescador? Bom, o que é que nós precisamos? 3 verdades somente. Primeiro, pescador tem paciência. Paciência. Você joga a isca, você joga a rede, você, paciência. É tão comum a paciência que alguém diz, né? Está nervoso? Vai pescar. Paciência. O pescador joga a isca e, espera. 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 Você quer alcançar uma pessoa para Cristo Jesus? Não pense que é da sua forma, da sua maneira, no seu tempo ou do seu modo. Paciência. A Bíblia nos diz em Zacarias 4,6, não por força nem por violência, mas por meu Espírito. É pelo Espírito de Deus. Você tem que fazer a sua parte, mas você tem que aguardar. Essa paciência não é uma inércia. Isso é bom. Paciência não é comodismo. Salmo 40 está lá, esperei com paciência no Senhor. Mas na medida que Davi está esperando, ele está derrubando gigantes, ele está rasgando leões, ele está matando urso. Às vezes tem gente paciência com aquela, quer entrar naquela letargia, aquela inércia, aquela paralisia, acomodado, dizendo, estou esperando em Deus, estou esperando em Deus, estou esperando em Deus. Você está sendo preguiçoso, miserável. E aí as portas do emprego abriram, estou esperando em Deus. Está fazendo algum curso? Estou esperando em Deus. Aí a Bíblia diz, Provérbios 6, versículo 6, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considere o seu caminho e ser sábio, porque formiga não para. Formiga não para. Quer ver uma coisa? Mata um grilo na tua casa. Tira ele não, deixa ele lá 1 minuto. Depois as formigas já estão carregando o bichinho, né? As formigas já estão lá tudo cheia. Lá em casa está acontecendo isso, gente. Mata um grilo, se não tirar na hora, as formigas já começam a trabalhar. Formiga não para. Então, o pescador, ele tem paciência, mas essa paciência não é preguiça, não é você se acomodar com as coisas, não. É você estar à luta, mas ao mesmo tempo esperando em Deus, acreditando que há um tempo determinado pelo Senhor, mas você vai estar preparado. Há uma frase que eu vi um dia que eu nunca esqueci. É melhor estar preparado para uma oportunidade ainda que ela não venha, do que ter essa oportunidade e não estar preparado. Deu para entender? É melhor estar preparado para uma oportunidade ainda que ela não venha existir, do que existir uma oportunidade e você não estar preparado. Gente, eu gosto muito de relatos, né, de história. Estava visitando o jogador Vitor do Santa Cruz. Fomos visitar e ele estava contando como foi a história dele. Foi eleito, aí segundo algumas revistas, a revista Placar, ele foi eleito como o melhor lateral do Brasil. E em 3 anos consecutivos ele ficou em 2º, 3º lugar no campeonato brasileiro. Nós estávamos na casa dele, ele disse que estava num jogo em Goiás, ele estava lá treinando. E
E ele disse bem assim, olha, eu vou dar o meu melhor, porque esse é meu intuito, dar o melhor. E aí ia passando um presidente, era um time, já disse que eu nem lembro, ele contando a história, era um time simples, choveu muito, alagou o espaço onde eles iam treinar, não tinha como treinar, eles disseram, olha, Goiás empresta seu campo para a gente fazer esse treino, empresta. E aí emprestou e ele, ali como lateral direito, deu o seu melhor. Vai passando o presidente do Goiás, olhou e disse, esse garoto, só viu ele pegando a bola, esse garoto é diferenciado. O povo vinha assistir o jogo, foi marcado o jogo, o presidente foi lá assistir o jogo e disse, bem, eu quero esse menino jogando comigo. Nosso time. Camarada que estava preparado. Aí ele entra no Goiás, faz história com o Goiás, do Goiás foi para o Palmeiras, não foi? Do Palmeiras foi para onde? Mas, já para Santa Cruz? Para o Sport, para o Santa Cruz, fez nome, um Paulo Afonsino. De vez em quando ele está aqui no culto. Fui visitá-lo agora no Arruda, ele deu uma camisa para mim, para o meu sogro e para o sogro do meu sogro. Nos tratou super bem, nos colocou lá no campo, na área de concentração, vimos grafite, Júlio, aquele goleiro é Júlio César, né? Júlio César, turma toda, nos tratou bem, me levou lá para o apartamento dele, em Boa Viagem, comprou uma pizza quadrada, nunca tinha visto pizza quadrada, mas gostosa. Foi muito gente boa. Uma oportunidade que ele teve na vida, abraçou. A vida é assim, gente. Tem 3 coisas que não voltam atrás. A flecha lançada, palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Você vai ouvir relatos, você vai ver que pessoas que se deram bem na vida foram pessoas que estavam preparadas para o tempo. E as oportunidades, quando vieram, elas simplesmente abraçaram. Eu vi uma Jorge Negrete, quem sabe quem era Jorge Negrete? Motocross. Ele era mecânico. Um dia o piloto se machucou e disse, e agora quem que vai? Ele disse, eu vou. Era mecânico, pegou a moto, fez um show e a partir dali se tornou um dos maiores nomes do Brasil. Os maiores nomes. Há casos assim. Então esteja preparado para uma oportunidade, ainda que ela não venha existir. Porque existia uma oportunidade e você não está preparado. Aí vai ser um desperdício. Pior decepção do que não conseguir é não tentar, meu irmão. Pior decepção na vida de não conseguir é não tentar. Não dá para viver com essa frustração. Voltando ao assunto, seja então paciente. O pescador, ele é paciente, mas ele não é preguiçoso. O intuito aqui é dizer isso. Ele está preparado, esperando em Deus, mas fazendo sua parte. Esperando em Deus, mas fazendo a sua parte. Segundo, coragem. O pescador, além de paciente, ele precisa de coragem. Coragem. E aí eu me vejo nas aventuras, como eu já disse, a gente ali no balneário, quando secava, a gente andando no meio daquela correnteza onde a água batia na cintura. Mas, gente, aquilo tem jacaré. Ali tem piranha, tem pirambeba, tem traíra. Arrancar um dedo é fácil, fácil. A gente botava a mão nessas locas, né, Júnior? Pegava os pitus. E tem que ter coragem. Tem que ter coragem. O pescador fica ao frio, ao calor. Fica em risco de mosquito. Em risco de enfim, ser tragado por um animal maior. Tive as experiências de pescar com arpão também ali debaixo do cânion, pegar aqueles chupa-pedra, cari, um caldo de cari, ô delícia. Quem aqui já tomou caldo de cari? Hein, Damasceno? Caldozinho cari, olha, Liomena já falou do cari. Ali embaixo você está pescando, rapaz, é loucura, viu? Que vem cada coisa na sua mente, né? E você pega o cari com o arpão do lado, assim, que ele está lá na pedra. Chupando pedra, você vai de lado, vara o bichinho. Oh, coisa boa. Então tem que ter coragem. Pescador é uma pessoa de coragem para enfrentar esses desafios. Às vezes o pescador, ele entende que não basta ficar no barco lançando rede, tem que entrar no rio, tem que entrar onde as águas batem ainda até a cintura, até o peitoral, e ali lançar rede, lançar isca, lançar um anzol. Um dia com jereréu a gente entra no meio do mato para atrás de camarão, né? Onde tem sargaço, a gente vai atrás de camarão. Quando eu boto o jereréu, eu vejo um negócio pesado, era uma traíra, é o tamanho da bichona. Ixi, meu pai, misericórdia. Ela pegar aqui no dedo, é fácil. Mas o pescador tem que ter coragem. O pescador de homens também tem que ter coragem.
Coragem para anunciar o Cristo vivo em todo o tempo diante de todos os homens. Coragem. Sabe o que eu acho bonito? É quando a Bíblia diz o seguinte. Olha só. Essas observações nas entrelinhas me deixam encantado. É quando diz bem assim, e Sansão partiu para cima dos filisteus. Estou usando aqui a tradução Sidney Ferreira. Não é a tradução João Ferreira de Almeida, né? A tradução aqui é Sidney Ferreira, né? E Sansão partiu para cima dos filisteus. E o Espírito de Deus veio sobre Sansão. Eu acho isso incrível. Ele não esperou o Espírito vir para ele tomar essa iniciativa. Ele tomou essa iniciativa e Deus honrou essa atitude. Gente, isso é forte. A gente está todo tempo aqui, Deus destrói o gigante, derruba o gigante, destrona os gigantes. Davi, tenho falado muito esses dias, ele não foi um homem que pediu para Deus derrubar os gigantes para ele. Ele foi um homem que derrubou os gigantes para Deus. Você não vai ver Davi orando, Senhor, é da tua vontade que eu entre nesse arraial e mate esse gigante? Senhor, é da tua vontade, se for da tua vontade, me dá um sinal. Confirma através da boca de um profeta. Ele sabe o que tem que fazer? Faz. Quem é esse incircunciso? Para afrontar com o exército de Deus vivo. E quando está diante do gigante, ele recorre às armas espirituais. Tu vem a mim com espada, escudo, lança, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos. As armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. E não sei se você percebeu, Deus nos ensina a termos iniciativa. Moisés para diante do Mar Vermelho e começa a clamar ao Senhor, e Deus interrompe a oração dizendo, não é hora, porque clamas a mim, Moisés, diga aos filhos de Israel que marche. E você já viu alguma marcha sem barulho? Você já viu alguém marchar sem falar nada? Né? Os soldados que passam aqui, né? Aquele grupo de soldados do exército que passa marchando, é sempre falando algo, né? Como é que chama aquilo, gente? Tem algum ex aqui militar? Tem um nomezinho que chama. E eles começam a falar, né, várias vezes, às vezes até brincar com as pessoas. Quem marcha sempre está pronunciando algo. Então eles estão marchando e estão proclamando, e de repente, diante dessa marcha, diante dessa proclamação, o mar se abre. Interessante que o mar não se abriu para ele passar, mas ao passar o mar se abriu. Então, Sansão olhou para o inimigo e disse, eu vou para cima. E quando Sansão decidiu ir, o Espírito de Deus desceu sobre ele. Precisamos de coragem. Coragem. Coragem para tomarmos atitudes, iniciativa, e recordo-me de uma frase que diz o seguinte, Deus age mais em reação às nossas ações do que às nossas petições. Vou repetir, Deus age mais em reação às nossas ações do que às nossas petições. Às vezes Deus quer uma atitude nossa, uma postura nossa, uma iniciativa nossa, para que Ele venha honrar. Então Sansão partiu para cima dos filisteus e o Espírito de Deus desceu sobre ele. Então pescadores de homens têm que ter coragem. Não fique pedindo a Deus oportunidade, não. Crie as oportunidades. Eu digo isso por conta própria, na experiência pessoal. Deus me dá oportunidade para evangelizar. Deus me dá oportunidade para evangelizar. Deus me dá oportunidade para evangelizar. Até que Deus disse, alô? Alô? Ei, acorda. Crie as oportunidades. Então, a gente está aqui sobre vários assuntos e às vezes não tem nada a ver com o contexto. Eu procuro anunciar o Cristo vivo. Nada a ver, e a gente procura falar de alguma forma de Jesus para as pessoas. Coragem. Não importa diante de quem, tenha coragem de falar o que Jesus fez por você. Pastor, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar. Tá certo, tudo bem. Mostre ao menos o que Jesus fez na sua vida. Essa é a maior pregação. Lembra do ex-endemoniado de Gadara? Quando Jesus liberta a vida daquele homem que vivia nos cemitérios, se autoflagelando. Os pais já fizeram de tudo que era possível, que estava ao alcance, para tentar mudar a vida daquele pobre homem, mas não tinha jeito. Quando ele encontra a libertação em Cristo Jesus, ele diz,
eu irei contigo. Onde fores, eu estarei contigo. Jesus disse, não, não, não. Vá aos seus e mostre o que eu fiz. Aquele homem volta para sua casa e ganha uma Decápolis. É um conjunto de 10 cidades. E o que foi que ele fez? Qual foi o curso que aquele homem teve, gente? A vida dele. Lembra quando Jesus se aproximou dos discípulos e diz, olha, não penseis no que há vez de falar, porque o Espírito Santo falará por vós. Isso é muito forte. O Espírito Santo fala por vós. Então, se você não sabe pregar, se você não sabe evangelizar, fale ao menos o que Jesus fez na sua vida, quem você era e hoje quem você é. Quem você era, o que você fazia e hoje o que você faz. Então, temos que ter essa coragem de pescador, paciência de pescador, coragem de pescador e, por fim, ainda uma característica de um bom pescador, paciência, coragem e perseverança. O pescador vai um dia, o mar não está para o peixe. O que é que ele faz? Ele vai no outro dia. O mar não está para o peixe, o rio não está para o peixe. O que é que ele faz? Ele vai no outro. É lançando rede, trazendo a rede, consertando a rede, lançando rede, trazendo a rede e consertando a rede todo o tempo. Perseverança. Lançou a rede, não veio nada. Ei, lança de novo. Lança de novo. E um pescador, ele é perseverante. Alguém aqui já se arriscou em pescar? Júnior ali. Olha, tem Júnior. Júnior, existe coisa pior para um pescador do que voltar para casa sem peixe? É apanhar da mulher e apanhar dos filhos, né? O pescador, além de paciente e corajoso, ele é perseverante. Havia momentos quando a gente saía para pescar, a gente dizia, só vamos voltar com um peixe. Só vamos voltar com um peixe. E ficava lá. Ia mudando de estratégia, mudando de lugar, mas tinha que chegar com o peixe. A honra, o troféu, a medalha de um pescador é o seu peixe. Por isso que você vê os camaradas tirando foto com cada peixe grande, né? Cada peixe grande. Esses dias eu vi alguém conhecido, não lembro onde, tirando uma foto com um tucunarezinho desse tamanho. Eu disse, eu tinha vergonha de postar um negócio desse. Não sei onde, meu pai. Tucunarezinho bem pequenininho. Essa honra de um pescador é trazer o peixe, ele é perseverante, ele não vai desistir. Por isso, quando Jesus olha para aqueles homens e diz, vos farei pescadores de homens, eles, mais do que ninguém, entendia em que se implicava essa missão. A missão do pescador, conhecer o peixe, procurar o peixe, conquistar o peixe. E para ser um bom pescador, paciência, coragem e perseverança. Nós somos pescadores de peixe. Isso é uma honra. Vos farei, é Deus quem faz, Deus te chamou para pescar peixe. Ei, quero encerrar só dizendo o seguinte, você é pescador, você não é peixeiro, não. Peixeiro, o pescador vai tirar o peixe do mar, o peixe do rio. O pesqueiro vai vender o peixe, comercializar o peixe. Essa não é a nossa missão. A gente não está aqui comercializando, nem fazendo mercado de peixe. Não somos peixeiro. Não somos peixeiro. Nós somos pescadores. O peixeiro fica lá dentro do mercado, vendendo peixe, comercializando, negociando. O pescador não, ele vai para o meio do rio, para o meio da água, passa dia, passa noite, até alcançar o peixe. A sua alegria, a sua satisfação é trazer no anzol, na rede, no arpão, no jereréu, na vara, na linhada, trazer o peixe para si. Nós somos pescadores, nós não somos peixeiros. Muita gente aí
confundiu as coisas e quer ser peixeiro ao invés de pescador. Você não é peixeiro. Você é pescador. Se você está consciente de que essa é a sua missão, então vamos lançar as redes. Amém? Você vai ver o texto bíblico, só para concluir aqui, viu, gente? Você vai ver o texto bíblico dizendo o seguinte, ó, que interessante. Caminhando junto ao mar da Galileia, o texto inicial, viu Simão Pedro, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede no mar porque eram pescadores. Aí Jesus chama, já no versículo 18, então eles deixaram imediatamente a rede e os seguiram. Quando Jesus chama, eles estavam lançando a rede. Quando Jesus chama, eles deixam as redes e seguem. E segue a Jesus. Eu fico encucado com isso. Fico muito encucado. Sabe por quê? Não houve uma negociação entre Jesus e eles. Não houve um contrato. Não houve um acordo. Não houve uma discussão, um debate. Não houve uma argumentação. Não houve critérios estabelecidos. Jesus diz, olha, vos chamarei, vinde após mim, vos chamarei, vos farei pescadores de homens. Os caras largam tudo, largam a profissão dos pais. As profissões na antiguidade era passado de pais aos filhos. Jesus é carpinteiro porque José era carpinteiro. Pedro era pescador porque o seu pai certamente era pescador. Era um ramo tradicional, familiar. Eles viviam da pesca, era algo rentável. De repente eles largam tudo e seguem Jesus. Isso é muito intrigante. Você já parou para perceber isso? Eles estão lançando a rede de Jesus. Vinde após mim, vos farei pescadores de homens. Eles deixam a rede. Tem uma mensagem minha que é pescadores de peixe, tá? Aí no YouTube. E eu falo quando eles deixam o barco e deixam o pai. Esse mesmo texto vai dizer, eles deixaram o barco e o pai. Que significa seguir a Jesus, significa deixar pessoas e deixar coisas. Temos que renunciar a coisas, temos que renunciar a pessoas. Mas não vem um caso falar sobre isso, isso já está registrado. O que vem um caso aqui, que muito me fascina, é que eles deixam tudo. Tudo. Toda expectativa dos pais em relação à vida deles, um investimento de anos e anos e anos de dedicação, eles deixam tudo. E conforme eu disse, volto a dizer, não há uma negociação, não há uma argumentação, não há um... Jesus só disse, vinde após mim, vos farei. Eu fico perguntando, que é isso? Que é isso? Só há uma resposta que me convence. A questão não é o convite em si. A questão é quem faz o convite. Isso faz toda a diferença. Não é simplesmente convite para uma nova vida, para uma nova história, para uma nova maneira de ser e de viver, de existir. É quem faz o convite. Talvez se aquele convite viesse através de um outro homem, certamente eles não atenderiam. Mas quando eles reconheceram que eles já conheciam Jesus, viu, gente? Quando João Batista batiza Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus, a ele vocês devem seguir. Estava lá, André e Simão. Eles já estavam lá. Meses depois eles se encontram, então já sabia quem é quem ali naquela história. Então não era um louco qualquer nas margens do rio Tiberíades, do mar Tiberíades, que o mar da Galileia também é mar de Tiberíades, além do lago de Genezaré. Então não era um louco, não era mais um propagador de novas ideias. Não, eles sabiam quem era Jesus e sabia que Jesus era o Cordeiro. É isso que faz toda a diferença. Agora, quero encerrar dizendo o seguinte. Nessa época existia classes de artistas, classe de políticos, classe de empresários fortes e bem-sucedidos, mas o tempo se encarregou de apagar os seus nomes da história. A poeira do tempo simplesmente apagou o nome desses grandes empresários,
desses grandes artistas, desses grandes políticos que existiam também nessa época. Mas esses simples homens, a quem ninguém dava nada, mas que eles simplesmente aceitaram o convite daquele que convidou, disseram sim, foram eternizados na história. Por essa razão, mais de 2000 anos depois, nós estamos falando deles. Eu quero chegar aqui e dizer, você pode ser um bom profissional na sua área, um excelente profissional, mas o tempo vai se encarregar de apagar o seu nome, a sua contribuição e toda a sua cooperação. Mas aquilo que você fizer para Deus, por Deus, escute, jamais será esquecido. Continue sendo um excelente profissional, só não esqueça que a sua principal vocação, seja como engenheiro, seja como médico, seja como advogado, seja como secretário, seja como empresário, sua maior vocação é pescador de homem. Amém? Seja você professor, seja você o que for, pescador de homem é o que você é. É o que Deus lhe chamou para ser. E por isso, você vai ser lembrado não somente nessa terra, mas sobretudo nos céus. Às vezes eu me pergunto, meu Deus, quando eu estiver lá diante de Jesus, Jesus vai dizer, opa, prestação de conta, me mostra os peixes. Eu tenho medo, gente, deixa eu abrir meu coração aqui. E ouvir de Deus dizendo, você foi pescador ou peixeiro? Você foi ao mar pescar? Ou você só quis cuidar dos peixes que trouxeram para você? Vocês estão me entendendo? Tenho medo. Eu acho que muitos pastores vão ser cobrados porque em algum momento deixou de ser pescador para ser peixeiro, cuidar dos peixes que os outros pescaram. Está me entendendo, Marcondes? Está me entendendo, Jantos? Está entendendo? Muitos pastores deixam de ir ao rio, deixam de ir ao mar pescar, para cuidar dos peixes que os outros pescaram. Tenho medo de ouvir da parte de Deus, você foi pescador ou peixeiro? Haverá essa prestação de contas, e não é só para pastor, não. Deus vai perguntar a você também, meu filho. Não pense que vai passar pela fila batido, não. Vai pedir aranha de Deus, não tem aranha de Deus lá não, viu? Lembra da aranha de Deus? Não tem como pedir arrego, não. Vai passar e Deus vai perguntar, opa, quantos peixes você pescou? E aí eu percebo que tudo que viermos fazer, além disso, são apenas distrações. Tempo bonito é bom? É. Climatizado é bom? É. Organizado é bom? É. Os letreiros lá na frente é interessante, bonito? É. Longarinas é bonito? É. Os instrumentos é bonito? É. Projeção, multimídia é bonito? É. Tudo isso são distrações. Vocês estão entendendo? Tudo isso são apenas distrações. O interesse de fazer o melhor para Deus sempre vai existir, de fato. Mas essa não é a obra primordial. Nossa obra primordial é trazer os homens para sentarem aqui, ouvirem a palavra e saírem daqui para anunciar essa palavra. Porque esses bancos não poderiam fazer isso no nosso lugar. Quem vai encher esses bancos somos nós. Diante do cumprimento da nossa missão. Vos farei pescadores de homens. É Deus quem faz. E eu creio que Deus já está fazendo. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.